pessoal. Esse é o programa Coaching e Desenvolvimento de Pessoas. Eu sou a Kátia Miller, sou coach e consultora de desenvolvimento humano e conduzo mulheres a despertarem o seu melhor e conquistarem a realização pessoal e profissional. Convido a você a se conectar comigo nas redes sociais. O meu Instagram é @KátiaCMiller e o meu Facebook é Kátia Miller. Hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, com uma especialista em RH, em carreira, a Dani Teixeira. Seja muito bem-vinda, Dani. Pode ficar à vontade em se apresentar. Oi, Kátia, obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Então, me apresentando profissionalmente, eu sou a Daniela Teixeira, também conhecida então como a Dani Teixeira. Eu sou atuante na área então de desenvolvimento humano já há muitos anos, há mais de 15 anos. Sou formada em administração de empresas, tenho pós em psicologia organizacional, formação em coach, mentor de carreira, mentoria, enfim. Sou analista vocacional de carreira, analista DISC, entre outras formações que me habilitam a estar atuando, então, juntamente a desenvolvimento humano. Tenho experiências, então, em empresas de médio porte, grande porte, empresas nacionais e multinacionais, desde então atuando sempre na área de seleção, de atração de talentos, desenvolvimento de pessoas. Essa, então, são um pouquinho de mim. Bacana. Dani, para iniciar, eu gostaria de saber qual que é a diferença de carreira e profissão. Bacana, pergunta bacana, legal. Bom, a carreira, né, eu entendo e costumo falar que é o nosso legado profissional, né? Então, é tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu criei ao longo da minha profissão, ao longo da minha atividade profissional, podemos dizer assim, né? Então, desde as empresas por onde eu passei, as atividades, os projetos, né? Tudo aquilo que eu me envolvi profissionalmente e que eu me torno reconhecida por fazer aquilo, né? Quando a gente fala de profissão, é a profissão realmente acadêmica, né? A minha formação, então, no meu caso, eu sou formada em administração de empresas, então a minha profissão é administradora de empresas, porém, a minha carreira foi desenvolvida na área de pessoas, na área de desenvolvimento humano. Então, basicamente, é essa diferença entre carreira e profissão. Legal. E eu posso ter mais do que uma? Mais do que uma carreira, mais do que uma profissão? É possível? Sim, com certeza, né? A gente sabe que nós estamos vindo numa evolução quando se fala de carreira, né? Antigamente, falando assim, nós tínhamos uma carreira, uma profissão para a vida toda, né? E hoje nós estamos percebendo profissionais que iniciam, daqui a pouco fizeram, assim, uma formação profissional, mas ao longo da sua carreira se identificaram com outras profissões e tem aí 2 faculdades, daqui a pouco tem uma graduação, por exemplo, em engenharia e fez um mestrado em pessoas, enfim, inteligência emocional, em psicologia organizacional, né? E porque se viu numa posição de gerencial e precisava se envolver com pessoas e quis entender um pouco mais, né? Ou daqui a pouco até mesmo foi para uma outra graduação. Hoje nós sabemos também que existem possibilidades de carreira onde, por exemplo, né, nós, Kátia, administradora de empresas, nós somos coaching, que também é uma outra carreira, né, que nos permite atuar de uma outra forma. Então, sim, o mercado ele vem se adaptando, né, as coisas elas não são estanques, elas estão a todo momento se movimentando, né, e quando nós profissionais percebemos que aquilo que eu fazia antes já não faz mais tanto sentido na minha vida, hoje nós temos maior liberdade para criar um novo, para ir atrás de algo que realmente nos encanta. Bacana. Hoje a gente tem essa liberdade, né? E tem várias oportunidades, né? Na entrevista anterior, nós falávamos de felicidade. Então, a psicóloga que foi entrevistada, ela comentou que é possível, sim, ser feliz no trabalho, né? Antigamente não se tinha, né, essa oportunidade, o trabalho era considerado como algo ruim, como algo sofrido, mas hoje em dia não, hoje existem diversas oportunidades, né, que a gente pode escolher qual profissão, qual carreira seguir, né, e ser mais feliz. Dani, eu foco bastante em autoconhecimento, né, nos meus atendimentos.
Eu falo sempre que o autoconhecimento transforma a vida pessoal e vida profissional. E aí eu quero saber qual é a importância, né, do autoconhecimento na carreira. Bom, acho que tu já disse tudo, né? O autoconhecimento é importante para a vida, né? Então, na carreira não vai ser diferente. A partir do momento que eu me conheço, eu vou ser mais assertivo na escolha da minha carreira, né? Nós sabemos que, falando de novo, aí a questão da evolução que nós estamos passando no mercado de trabalho, a questão do autoconhecimento que chegou aí com um peso significativo, algo que sempre foi importante, mas não se falava tanto, né? E quantos profissionais nós vimos, conhecemos com uma formação onde ele ganha bem, bem remunerado por isso, mas não é feliz por aquilo ali. Mas muitas vezes acabou sendo direcionado pela família, acabou sendo direcionado pelo mercado, pelas oportunidades que tinham naquele momento. Então, hoje, né, quando a gente se depara com a oportunidade de primeiro entender o que eu gosto, primeiro entender o que eu não gosto, ter a oportunidade de enxergar daqui a pouco um hobby como uma profissão e ser bem remunerado por isso, né? E isso eu já vou descobrir quando eu olhar para dentro, quando eu olhar para mim, né? Então, nas minhas mentorias, nos meus processos de coaching, eu sempre trabalho o autoconhecimento, né? Independente do processo, eu sempre tenho um viés ali, tudo bem, teu problema, tua situação, o problema é essa, porém, para a gente conseguir evoluir, essa é a forma que eu trabalho, porque a gente percebe resultado. A partir do momento que eu olho para mim, eu olho para o outro de uma forma diferente. Eu diminuo os meus julgamentos, eu diminuo o meu nível de crítica, eu sou mais tolerante com o próximo, gero mais empatia. Por quê? Porque eu entendo que o que ele está passando daqui a pouco pode ser algo que eu já passei, ou enfim, né? Então, tem todas essas questões que o autoconhecimento proporciona e, logicamente, na carreira não é diferente. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, né, que é um conceito do Ikigai, né, que ele é um conceito japonês, que ele nada mais é do que traz a razão do viver, né, a razão, por que eu faço o que eu faço, né, por que eu levanto cedo, por que eu vou dormir tarde, por que eu tenho 2 empregos, né, por que eu trabalho nessa empresa há tantos anos, enfim, então o Ikigai, ele te auxilia exatamente tu conseguir enxergar as esferas da tua vida numa conexão, né? Então, é uma ferramenta que normalmente eu trabalho nos meus processos e eu gosto muito porque ela traz muita clareza. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? O que eu posso, daqui a pouco, ganhar dinheiro e eu não sabia que eu podia, né? O que eu amo fazer? Então, é uma ferramenta muito bacana que te proporciona autoconhecimento, né? E automaticamente na tua carreira profissional não vai ser diferente. Bacana. Eu acredito que você até já respondeu a próxima pergunta, que é como desenvolver, né, o autoconhecimento profissional. Não, mas sempre tenho que falar sobre isso, né? A primeira coisa para que tu consiga, então, desenvolver o teu autoconhecimento profissional é admitindo que você precisa se desenvolver, né? Então, a partir do momento que você reconhece que você tem algo para desenvolver, que você tem algo para aprender, né, você abre portas para o conhecimento, você abre portas para uma nova oportunidade, né? E dentro disso, você abre as portas também para entender qual é o melhor caminho, né, para você desenvolver, então, o seu autoconhecimento e conectar com a sua carreira, né? Nós sabemos que nos processos de mentoria ou de coaching, onde a gente trabalha o autodesenvolvimento, existem ferramentas que auxiliam o coach, ou enfim, o mentorado, a chegar, né, em algumas perguntas que muitas vezes ele não tinha as respostas, né? Ou melhor, ele não enxergava as respostas, porque a resposta está dentro de nós, basta a gente conseguir acessar, né? Então, quando a gente consegue acessar isto, né, a gente consegue entender esse caminho, o caminho fica mais claro, né? Uma coisa também, uma frase que eu gosto muito de utilizar, utilizo sempre que eu posso nos meus treinamentos, enfim, é a história, a conversa, né, o diálogo da Alice do País das Maravilhas com o gato, né? Que ela questiona, pergunta qual é o caminho que ela deve seguir, né? Só que ela diz que ela não sabe para onde ela quer ir. E a resposta dele é uma resposta: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso na nossa carreira, se a gente não tem um direcionamento, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve,
né? E existem pessoas que veem aquela oportunidade e ela não sabe lidar com aquilo e ela, ao invés de enxergar como tem que ser visto como algo para mudar a vida dela, algo para proporcionar mais conhecimento, às vezes ela vê como algo ruim, porque ela tem que tomar uma decisão, ela tem que se posicionar. E isso não é confortável, né? Então, a primeira coisa, assim, para desenvolver realmente o autoconhecimento profissional é enxergar que você tem e precisa se desenvolver. Bacana. Essa vontade, né, de querer mudar. Eu sempre digo que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, busque, né, um profissional que possa te auxiliar, né, para que você encontre a melhor forma, o melhor caminho, né, e tome essa decisão, né? Realmente eu preciso mudar, eu quero mudar e faça, né? Faça o que tem que ser feito, porque nem sempre é fácil, mas é possível, né, Dani? Exatamente. De fato, não é um caminho fácil a ser feito, por isso que muitas pessoas acabam ou não começam, ou iniciam e acabam parando, né? Porque mexe com as suas emoções, te tira da zona de conforto, algo que estava escondidinho lá, que não que você não soubesse, mas que você deixou guardadinho lá, ele é acessado, e a partir do momento que é acessado, você tem consciência, e quando você toma consciência, você se cobra de uma ação, né? Você se exige fazer alguma coisa, né? Então, por isso que é um processo de muita maturidade, né? De muita persistência, e, logicamente, de planejamento, para não ir para qualquer lugar, para identificar. Então, por isso a questão do autoconhecimento, eu entendendo como que eu funciono, quais são meus sabotadores, as minhas crenças limitantes, né? Por que eu não fiz até agora? Por que eu não termino um projeto? Por que eu sou uma pessoa que eu sonho muito, mas não coloco no papel e não executo? Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu abro uma janela, abro até uma porta, enfim, porta, janela, abro a casa inteira para que eu possa sair e fazer o meu melhor, né? Encarar os meus medos, encarar as adversidades que eu encontro na rua, né? Mas com a segurança de que eu me conheço, eu sei por onde eu tenho que ir, eu sei o que pode me machucar, mas eu consigo calibrar porque eu sei o meu objetivo, sei o meu propósito. Legal. E é importante, né, que você falou um planejamento, que muitas vezes as pessoas querem as coisas logo, para ontem, né? Ou acredito que, vou fazer uma sessão com um profissional, já vou ter todo aquele autoconhecimento, já vou ter toda aquela clareza, né, de qual carreira seguir, ou enfim, qual profissão. E não, é um processo, né? O processo de desenvolvimento pessoal ou profissional, ele leva um certo tempo, não é da noite para o dia, né, Dani? Exato, e bem importante isso que tu traz, Kátia, porque muitas pessoas, dependendo do perfil, mas um perfil mais imediatista, que gosta de ver resultado rápido, que não tem muita paciência para as coisas, ele simplesmente acredita que o profissional que está à frente dele é mágico, né? Que vai botar ali, vai te dar um comprimido e deu, aconteceu. Não, o processo vai depender de cada um, né? Cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós tem um entendimento. Muitas vezes, num processo de autodesenvolvimento, você precisa de um tempo para absorver o que você acessou, né? Você precisa de um tempo para digerir realmente aquilo que você identificou, né? E, de novo, a persistência, né? Se você... é muito mais fácil ficar como está, né? E aí eu fico numa empresa onde eu não me identifico, onde os meus valores são divergentes da empresa, eu fico numa profissão ou numa atividade profissional onde não me gera aquela renda que eu precisaria, mas eu não tenho energia para fazer, para gerar mais. Por quê? Porque não é o que eu gosto, eu estou ali simplesmente por estar, né? Então, quando eu estou simplesmente por estar num local profissional, eu apenas existo ali, né? Eu não faço a diferença, não que eu não vou ser reconhecida, até posso ser reconhecido por fazer aquilo muito bem, mas o que é mais importante? Que os outros simplesmente reconheçam que eu faço bem ou que eu esteja feliz com aquilo que eu faço, com aquilo que eu entrego, né? O que eu quero deixar, voltando lá para o início da nossa conversa, né? Qual é o teu legado? Né? O que você quer deixar na sua carreira? Então, isso é um tema que eu gosto muito de falar e que eu acredito que é muito importante nós, como profissionais, nós nos enxergarmos, né? E estarmos conectados com aquilo que nós fazemos, né? E, enfim, acho que essa é a essência da felicidade na carreira. Legal, bacana. Casou muito bem os dois assuntos das últimas gravações. Perfeito. Perfeito.
Perfeito. Adorei conversar contigo, Dani. Quero pedir para te deixar, então, uma mensagem final, né, para quem quer construir uma carreira de sucesso. Hoje em dia a gente se fala muito de sucesso, né? Todo mundo quer o tão famoso, tão sonhado sucesso. O que que você deixa como mensagem final para quem está nos assistindo? Antes de deixar a mensagem final, é importante que nós saibamos que sucesso é aquilo que eu entendo que é o meu propósito, né? Então, a Kátia tem o sucesso dela, a Daniela tem o sucesso dela, e cada um tem o seu sucesso, né? O sucesso é diferente para um e para outro, né? E em termos de mensagem, então, eu deixo uma pergunta, na verdade, né? Se você desistir de você, quem que vai ser teu patrocinador? Quem que vai ser a pessoa que vai te impulsionar para fazer o que tem que ser feito? No processo de autoconhecimento, no processo de mudança, se a pessoa não quer, não adianta, ela pode ter a família inteira, ela pode ter os amigos todos, ela pode ter um batalhão de pessoas, mas se ela não entender que é importante e quais os frutos ela vai colher daquilo, não vai funcionar. Então, leia bastante, faça curso, converse com pessoas interessantes, tenha mentores, né? Acompanhe profissionais que você admira, entenda o que eles têm de diferencial, tente resgatar isso nele. Eu acho que acredito que aí seja o caminho do sucesso da tua carreira profissional. Bacana. Como uma excelente coach, né? Não poderia deixar de fazer uma excelente pergunta, né, Dani? Exatamente. Bacana, Dani, muito obrigada, né, mais uma vez por ter aceitado, ter disponibilizado o teu tempo para vir contribuir conosco. Obrigada de coração. Quero agradecer também você que está nos assistindo, pedir para se conectar com a TV Cidade de Farroupilha nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.